O segredo dos encantados na Umbanda. A cultura do Brasil é surpreendente. O Brasil, com suas dimensões, soube criar a cada canto uma manifestação mais rica do que a outra, afetando diretamente sua religiosidade. Hoje vamos falar de encantaria, suas semelhanças e diferenças em relação à nossa Umbanda. Falar de encantaria exige considerar a forte influência indígena do norte e nordeste do Brasil, com suas lendas, seus mitos, sua forma muito peculiar de ver o mundo, unindo-se à africanidade local que compartilha algumas crenças. Uma de suas características mais importantes é crer em personagens que não morreram, mas sumiram de repente, partindo para mundos paralelos onde passaram a viver por toda a eternidade, podendo passar para o nosso universo quando quiserem, ou até incorporarem médiuns nesses encontros religiosos. Na encantaria, temos a presença de Deus e alguns santos católicos, os voduns, que são divindades de origem jeje, e alguns orixás nagôs, e os encantados. Assim como os voduns, os encantados formam famílias ou agrupamentos espirituais, podendo tomar a forma humana ou até animal, se assim desejarem. Um encantado pode ter uma origem nobre, sendo assim chamado de gentil, vindo do outro lado do oceano, e por isso chamado de mina ou linha de água salgada. Ou ser um caboclo da terra, da cura ou pagelança, ou linha de água doce, podendo ter sido indígena ou de outra origem, como os mouros. Lembramos que os mouros, oriundos do norte da África, estão muito presentes na memória portuguesa, já que invadiram suas terras na Idade Média e influenciaram muito sua cultura. Há relatos que esses encantados chegam em médiuns para a cura de enfeitiçamentos desde o século XIX no Brasil, em ritos de pagelança, e passaram a influenciar a Umbanda durante os anos 60. O dirigente desses trabalhos é chamado de pajé, palavra de origem tupi, utilizada para designar os curandeiros das tribos indígenas. Esses dirigentes usam maracás nas invocações, similar ao catimbó Jurema, já descrito por Jean Delery em 1557. Os encantados subdividem-se em famílias de reis e princesas, sendo a mais conhecida a de Dom Sebastião. Aquelas de turcos, com suas princesas, índios selvagens e poderosos feiticeiros. Africanos e nativos da terra, como vaqueiros. E alguns outros, da família da Bahia, muito semelhantes aos nossos Exus e Pombagiras. Misturam-se aqui a Jurema, o Catimbó, o Toré, o Terecô e a Encantaria, todas filhas das mesmas origens, com muita semelhança entre si. Esses moradores de diversas cidades espirituais, uma delas chamadas de Juremá, o reino do Juremal, formam vários reinos encantados, governados por reis e rainhas, caboclos e antigos escravos, povoados por mestres e seres imortais. Mas foi na década de 60 que a Umbanda saiu da região sudeste, subindo para esses estados. Já era uma religião organizada e passou a integrar essas manifestações com o tempo, readaptando-se à região e às crenças que ali já existiam. Misturando-se a encantaria nesse período, a Umbanda se espalhou pelo Nordeste brasileiro,
lá chegavam caboclos, pretos velhos e exus ao lado dos encantados, onde a tradição da fitoterapia e o enorme conhecimento indígena sobre o assunto era preservado. A Umbanda também levou seus conceitos tanto na organização dos terreiros, o desenvolvimento mediúnico, a presença de linhas e seus orixás. Tudo foi importante para definir a Umbanda feita nessas regiões, mesclada à encantaria. O que todos os autores falam é sobre a importância do marajoara Francelino Vasconcelos Ferreira, conhecido por Francelino de Chapanã, que foi o fundador da Casa das Minas de Toia Jarina, em São Paulo, que teria trazido o culto dos encantados e do tambor de mina para o sudeste brasileiro em 1977. Para ele, o encantado era uma divindade que desce ao mundo dos vivos com o mesmo prestígio que os deuses africanos, conceito também partilhado por Olga Godoy Cacciatore. O encantado teria esse status por jamais ter morrido, não sendo simplesmente a alma de um ser humano comum, ou seja, quando morreu, encantou-se, virou uma nova forma de vida imortal, jamais envelhecendo. Esses mestres encantados são um grande mistério na religiosidade afro-brasileira, onde a sobrevivência da alma em seu pós-morte mistura-se às lendas indígenas e conceitos trazidos por nossa africanidade. De fato, a encantaria preserva esse conhecimento ancestral guardado às 7 chaves em um reino mágico, muito além das portas desse simples plano físico. Obrigada por assistir esse vídeo. Acompanhe nosso canal, sempre com conteúdo muito especial para você.